Papo D'Oro. Apoio Cultural. Padaria 9 de Julho. Quinta dos Sintras e Rubio Móveis. Sabe uma coisa que eu amo de paixão? É falar de literatura. E principalmente falar da literatura produzida em Bragança Paulista, a cidade poesia. A importância que Bragança tem, e infelizmente não é tão divulgada no Brasil, mas a importância que tem a literatura é algo sublime. E eu tenho hoje aqui Celso Luiz Capo de Ferro. E tenho também a Lirs Cabral Buoso. Muito bem-vindos, bem-vindos de coração. Adoro entrevistar Henriette Effenberger. Eu adoro bater papo com a Henriette Effenberger. É muito produtivo. Sem dúvida. A Henriette, quando eu leio os livros que ela produz, eu tenho emoções diversas. Aquela baixinha, eu fico com ódio dela e fico morrendo de amores. Henriette, eu te amo de verdade, viu? Que a Rita não nos escute, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Mário, é uma alegria estarmos aqui e principalmente pelo que você representa para a cidade de Bragança Paulista, esse importante espaço que você abre para todos nós desde 2016, e você é um apaixonado por literatura, mas os espaços que você abre são muito abrangentes, envolve cultura, políticas sociais, cidadania e tudo mais que é importante para manter vivo nas pessoas os verdadeiros valores que todos nós estamos necessitando para continuar valorizando a cultura em geral. Exatamente. É um prazer a gente estar aqui, agradecemos pelo convite. E olha, foi muito bom a nossa espera ali, porque o que nós conhecemos de pessoas, aprendemos muito com a Rita, uma excelente companhia. Eu acho que deve ser muito gostoso conversar com a Rita, porque ela tem assim, um conhecimento sobre tantos assuntos que o papo fica leve, gostoso. Olha, amamos. Que bom, eu fico contente que vocês foram bem recepcionados. Muito, muito. Tá? Muito contente mesmo. Mas eu começo dando presentes. Eu tenho mania de presente, porque eu sei que eu vou ganhar presente aqui, eu tenho que ser recíproco. Primeiro, o maior presente é a presença de vocês. Obrigada. Obrigado. Esse é um presentão. Obrigado. Tá? Mas eu vou devolver com alguns presentes e que eu reputo que vale a pena, porque a gente vai falar de sabores. Vocês gostam de pizza? Muito, Adoramos. muito. Muito bem. E da pizza da 9 de julho? Nossa, é muito boa. Eu peço normalmente a marguerita e eu peço para fazer bem fininha, é um espetáculo. Então vocês vão consumir no local e estão ganhando uma pizza com o selo de qualidade do Papo D'Oro. Vão ganhar um voucher para poder ir comer uma pizza lá. Levem a família e gastem bastante. O Sidônio precisa também. Mário, Então, falando em 9... para cada um, sim. E falando nessa temática aqui da nossa entrevista, né, que envolve literatura, cultura, é muito interessante. O Sidônio, já quando a 9 de julho ainda era na Praça de Julho, 9 de julho, e não na Rua Tupi, ele sempre foi por essa vibe assim de ter as fotos, né, da cidade. Da cidade. É. Aí ele inaugurou lá na Rua Tupi também, mas quando se fala em presente, eu acho que o Sidônio também ganhou um presente muito merecido, Sim. que foi a inauguração da Praça da Poesia, que é exatamente do lado da 9 de julho. Da 9 de julho, é verdade. Né? É verdade. E escrito lá, Cidade Poesia, na Praça de Poesia, Exato. Né? Que é um título que Bragança tem, né? Cidade Poesia. É um dos títulos, né? E isso estrutura muito o turismo de Bragança. Com certeza. E eu repito que ele ganhou um presente merecido porque ele está ao lado da Praça da Poesia. Concordo plenamente. Bem, boa lembrança. Bom, eu vou continuar falando de sabores. Sim. Vocês vão ganhar também
um café de alta qualidade que vocês conhecem, Sim, né? sim, Do Zé sim, Oscar. do Zé Oscar. Uma pessoa extraordinária, elegantíssima. O Zé Oscar é uma pessoa que dá um apoio cultural. Então ele tem o café do Sintras, e esse eu escolhi para você. Ai, que ótimo. E Obrigada. para você, Celso, eu escolhi café Campo Belo do Biriçá. Muito obrigado. Produzidos Café aqui. E o José De Bragança Oscar Paulista. é um gentleman. Nós vamos falar depois sobre o lançamento de um livro que foi dia 14 de dezembro. Sim. E quem estava lá? Zé Oscar gentilmente esteve lá, nos ofertou café maravilhoso, Sim. ficou conosco lá durante o evento. Um gentleman. Um gentleman. Um abraço para ele. Zé Oscar, você é um must. Muito Esse obrigado. café é seu. Muito obrigado. Também, como eu sempre vou prestigiar os escritores, poetas e todo mundo que faz arte, cultura, literatura, eu tenho uma amizade muito grande com Antônio Sonsin. Antônio Sonsin é um garoto, né? Porque ele é pequenininho, né? E sempre será. E sempre será. Sempre. É um garoto marrento. Marrento. Sonsim, um beijo no coração. E ele está disponibilizando 2 livros que são excepcionais sobre toda uma história. Este livro aqui, ele recolheu as cartas do lixo e criou um livro que é 1918, Cartas de Amor na Guerra. É impressionante a qualidade e a reprodução, e fala de lugares da Itália. E o mais interessante é que esse material não foi feito no Brasil, essas cartas, foi feito na Itália, e alguém trouxe para cá e jogou no lixo. Ele mandou traduzir todas e este livro é seu. Muito obrigada. E para você, Hollywood, uma história do Brasil, novela baseada na vida de Olímpio Guilherme, que foi para Hollywood. E a história dele é muito grande. Ele foi o primeiro proprietário da fazenda Boa Esperança, Sim, né? E tem até uma placa lá, sim. tá certo? Então, Muito obrigado. este é seu. Muito obrigado. Muito obrigada. Liz, Sim. Celso, vocês gostam de rock. Opa, Gosto muito. Então, roqueiros de Bragança Paulista, vocês vão receber um CD Rebel Hertz da Fox Salema, que faz um rock lírico maravilhoso. É uma coisa fantástica. Esteve aqui, cantou aqui, eu consegui que ele cantasse a capela. Muito bom. E tem mais de 500 mil visualizações no Spotify. poxa. Então, cada um de vocês recebe um CD, Que Muito bom, porque eu obrigado. gosto muito de... certo? Sim. Muito bem. Muito obrigado. São Gostaram? muitos presentes. São Muito não, obrigada pelos presentes. São poucos, porque a presença de vocês é muito maior e mais significativa. Tá certo? Agora aumenta a nossa responsabilidade estar aqui, hein? Mas não tenha dúvida, tá certo? Muito bem. Agradeço os elogios que você fez. Você realmente acompanha o nosso programa. E você viu todas as fases, né? Sim. E é gostoso a gente ouvir que você viu que sempre tem qualidade. Sim. Quem não tem qualidade, não assista, por favor. Eu só quero gente de qualidade nesse programa. Tô errado? Claro que não. Então tá Certíssimo. bom. Muito bem. Vamos falar de literatura. Sim. A primeira coisa que eu vou falar é que aqui tem literatura. Jubileu de Pérola, 30 anos da ASES, Associação dos Escritores. Gente, isso aqui é um presente que eu acabei de ganhar. Eu fui na festa De lançamento. e foi muito interessante, porque eu acho que tem que se prestigiar bastante. E aqui dentro você tem citações da Lears e do Celso Capo de Ferro.
Vou ler com muito carinho, viu? Essa revista, ela conta a história da ASES a partir da fundação. Sim. Da ideia que a escritora Lola Prata, que tem uma admiração profunda pela Lola, que ela teve essa ideia de reunir em Bragança as pessoas que gostam de literatura. A princípio, a ideia dela era essa, de reunir pessoas que tinham esse interesse em comum pela literatura. E a partir desse grupo de pessoas, com a entrada de pessoas como Henriette, que é uma das fundadoras dessa associação, Bragança tem né, esse privilégio de contar com a associação durante 30 anos sem um único dia de paralisação. Então, mas eu acredito que essa revista, ela traz um pouco do trabalho da ASES. Desde o início, que ela se fundou assim sem nenhuma pretensão maior, mas ela enveredou por outros caminhos, de se aproximar da comunidade de Bragança. E a cada vez mais ela foi trazendo essas pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuem com o que sabe. Porque, por exemplo, quando eu entrei, o Celso também, nós nos posicionamos como aprendizes ali. Cada um de nós teve uma profissão durante uma grande parte da vida, mas sempre o interesse pela literatura. Então, quando você chega ali, você fala, bom, eu não sou uma poeta, não sou uma escritora, né? Mas eu não sei o que eu sou ainda, mas ali você se encontra, você sabe qual é a sua aptidão, se é para fazer uma crônica, fazer um conto, uma poesia. E o pessoal mais antigo vai nos ensinando e fazendo desafios contínuos para os escritores. Tipo desse livro aí, que você foi no lançamento desse último, mas é um projeto belíssimo que a ASES tem, que começou com a União dos Trovadores de Bragança, uma outra ideia da escritora Lola Prata, de contar as histórias, memórias, os causos, né, de Bragança Paulista. Porque senão, se a gente não escrever em algum lugar, isso vai se perder. Vai se perder. E então a ideia foi essa. Mas está gravado no Papo d'Oro, não vai se perder mais. Não se perde mais. Então a ideia começou, falou, vamos falar sobre Bragança Paulista, vamos contar alguma coisa sobre Bragança. Gente, mas não contar cada um escrevendo aquilo que está acostumado a fazer. Nós vamos começar trabalhando modalidades diferentes de poesia, da literatura em si. Então, primeiro começamos pelo cordel. Então, ali, no início, puxa, nunca fizemos cordel, mas vamos aprender a fazer um cordel. Nós chegamos a fazer... Em 2017 foi lançado esse livro. Exatamente. Mas nós começamos com esse livretinho, que até está na capa aí, que eu trouxe um pequenininho, esse era um que eu tinha em casa. Capela de Santa Cruz dos Enforcados. Sim, porque... E as capinhas desses folhetos, nós mesmos é que trabalhamos. Nós aprendemos a fazer estilogravura. Para poder fazer as capas. Então, não consigo desenhar. Começamos a fazer no isopor, foi todo um trabalho que o Panuzio, né, nos ensinou. Sim, o Tadeu Panuzio foi lá nos dar uma noção de como fazíamos isso. Então, foi uma delícia participar desse projeto do cordel. Então, esse cordel em 2017, que originou depois esse livro. Foi de 2020, histórias... Durante a pandemia... Em Epodos. Obrigado pela correção. Isso aí, o Épodo, mas é Epodo. Não tem jeito de falar Épodo, mas o correto é Epodo. Epodos. E depois, em 2022, que eu vi o lançamento, que fala Histórias da Cidade, Poesia em Dísticos. Sim, porque você pode ver que são modalidades diferentes. Modalidades diferentes, tá. E a coisa melhor que eu vi aqui é que eles são meus. Aí quem não conhece muito de Bragança vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais. Então tem gente que fala sobre pessoas, tem outros escritores que falam sobre locais, tipo da Capela da Santa Cruz dos Enforcados, ou algum costume que tenha em Bragança, mas sempre assim, puxando memória de fatos relacionados à Bragança Paulista. Perfeito. Tá? Eu vou fazer agora um negócio meio estranho, mas não levem a mal. O que seria? Celso, fala dela. Olha, é muito fácil falar da Liz. Sim. Primeiro porque ela é uma grande escritora, embora ela faz com o dedinho que não, mas ela é. E segundo, o amor e a dedicação que ela tem pela ASES nesses 30 anos. E esse amor, essa paixão pela ASES, pela literatura, faz com que ela seja muito atuante.
ela é uma das mais atuantes da diretoria da ASES e se envolve muito, inclusive, até eu aproveito essa deixa para depois ela falar sobre os 6 concursos Cidade Poesia, que são concursos nacionais, e 25 concursos estudantis, que ela se envolve muito com tudo isso e dá muito trabalho para preparar. Eu estou sabendo disso, esse envolvimento dela. Você não está mentindo, não. E também ela faz com o dedinho assim, que ela não é uma grande escritora, mas ela agora assumiu a presidência da UBT, da União Brasileira de Trovadores, Sim. seção de Bragança Paulista. Ah, muito bem. Essa é a lista. E aí nós vamos colocar nos créditos todos os endereços para acesso das pessoas, da ASES e da por favor, UBT. da UBT. Vamos colocar nos créditos e isso pode ficar tranquilo. Sim. Lirs. Falar do Celso. É claro. É uma delícia falar do Celso. Ele é o marido da Cristina Cacós, que a gente já tinha na União dos Trovadores, e a princípio ela só ficava na parte de trovas, mas a gente, Cristina, você tem o perfil da ASE. Venha para a ASE. Junto com ela, o Celso ali. Não sou escritor, estou apenas acompanhando. Falei, como que não? O amor que ele tem pela ASES, e ele é uma pessoa tão prestativa, ele tem um carinho tão grande que a gente não vive mais sem o Celso. E tudo, para tudo, a gente chama o Celso. Ele virou essencial. Ele é essencial, agora ele faz parte da diretoria, e agora eu até o convidei a fazer parte da União dos Trovadores também, porque ele falou, mas eu não sou trovador. Eu falei, você que não sabe. Porque para aprender, quem gosta de literatura precisa se aventurar a escrever também. Porque você gosta de ler, mas eu não escrevo. Já tentou alguma vez colocar algum relato seu, pessoal, alguma coisa assim que tocou seu coração? Vou passar no papel. Eu gosto de literatura, mas eu acho que eu escrevendo seria um desastre. Será que é? Então, eu acho que não, hein? Está feito o desafio. Está feito o desafio, acho que não. Estou te falando, esses livros aí que nós publicamos, muita gente se sente desafiada. Eu, por exemplo, quando a Lola falou do EPODO, eu falei, o que vem a ser EPODO? Porque eu não sou professora de literatura. Minha área é totalmente diferente, é uma área administrativa que não tem a ver no meu dia a dia. EPODO, ela nos explicou o que era. Falei, tá, na pandemia, sem fazer nada, vou tentar fazer um EPODO. Falei, vou escrever sobre o Museu do Telefone. Peguei o que tinha, O que é o EPODO? Pesquisei. Olha, o EPODO, ele não tem assim uma rima, uma métrica muito... Sim. Por exemplo, a trova, ela tem uma regra para ser escrita. O EPODO já é mais solto. Sim. Entendeu? E... Você não precisa rimar. Não, ele tem a rima, mas Sim. não é totalmente. Nós aí, nesse EPODO, por exemplo, nós optamos por fazer 6 versos. Sim. E rimando apenas o 4º e o 6º. Ah, então, mas você tem que ir contando uma história tem que sempre. fechar. E contando também as sílabas. 7 silábicos. Então a gente vai batendo o dedinho até na sílaba toda para dar 7. Então, de uma certa forma, você tem uma regra e não tem. Sim. Você não tem tanta aquela É uma regra obrigatoriedade. livre. É mais livre, mas também dá um pouco de trabalho. Durante a pandemia, não saía de casa, falei, vou fazer um EPODO, Museu do Telefone. Amei fazer. Achei que não ia sair nenhuma letra. Gente, mas saiu. quanta coisa boa a gente está aprendendo, hein? EPODO, não sabia. O EPODO eu não sabia o que era. Então, Aprendi. Por isso que eu sou aprendiz. Agora, então, o Celso, hoje ele é imprescindível para a ASES. E outra, ele escreve, já participou deste livro nosso, dos dísticos, né, Celso? Nós estamos agora finalizando, né? O pessoal está finalizando um outro trabalho que a Associação de Escritores vai publicar ainda este ano. Estou te falando aqui em primeira mão. Seria uma antologia sobre seres imaginários. Sim. Seria, vamos dizer, como o escritor teve um encontro com o ser imaginário. Como se deu esse encontro. Então, você escolhe um personagem do folclore e escreve sobre ele. Por exemplo, pode falar do seu tema? Sim. O sanguinel. Sanguanel. 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 Você já conhece esse ser imaginário? Não. Vou falar uma coisa para vocês. A nossa entrevista tem 15 a 20 minutos. Meu Deus, não podemos falar muito. Calma. Estou falando. Não é isso. O tempo está acabando. Mas tem uma coisa que ela propositadamente tem esse tempo. Porque a pessoa fica esperando a outra entrevista para o qual vocês já estão convidados. Então, se preparem que dentro de
um período. Eu vou convidá-los para a gente continuar essa entrevista e para que você aí fique curioso, porque nós vamos fazer alguma coisa meio diferente na próxima entrevista. Mas quanto aprendizado que eu tive. Você permite uma colocação bem rapidinha? Claro, Rápida. claro. Esse meu envolvimento no universo literário, ele começou há uns 25 anos atrás, que é um espelho da vida da minha esposa, Sim. que ela usa o nome literário Cristina Cacossi. Ela tem 2 formações, como em português e em letras, e ela é envolvida com isso já há muitos anos, já lançou livros, muito premiada, e eu fui participando com ela de todos os eventos, de todos os acontecimentos, de lançamentos de livro, e fui vendo todos os bastidores da literatura, fui me apaixonando, e aí tive a imensa satisfação de receber o convite para ser associado da ASES, me envolvi, aceitei o desafio de começar a escrever, e sou um escritor iniciante, mas com muita alegria. Então, e vai agora receber mais um desafio. Sim, Vocês dois vão receber esse desafio. Na próxima entrevista, eu quero um poema de algum escritor, algum poeta de Bragança, e que vocês vão declamá-lo aqui os dois. Então treinem, porque esse está feito o desafio. Aceito o desafio. Aceita o desafio? Eu não sou. Olha, a ASES tem declamadores magníficos lá. Fábio. O Fábio. O Fábio é fantástico. Ele Gosto vai vir ser da entrevistado. Haddad, da Cida Moreira, eu gosto muito. Tem um pessoal que, no dia do lançamento da revista, do lançamento da revista, que teve a premiação do concurso, você viu que o pessoal, às vezes, no ler um conto, coloca muita emoção. Eu não sou dessas, minha qualidade de declamação é péssima. Problema seu, Mas está desafiada. mas vou aprender. Tá? E vão fazer em dupla. Tá certo? Mais, Celso. Então Sabe, podem começar a treinar, Sim. porque ele tem uma voz maravilhosa. Não é? Né? obrigado. E você tem uma dicção e uma facilidade em Não, falar. eu sou falante mesmo. Não, mas Você tudo não bem, viu então. conversa minha, então da Henriette, fale da Regina um Zanini. poema e que seja um poema que homenageie todos os poetas da nossa cidade. E, Mário, eu queria falar para você agora da União dos Trovadores, Sim, porque esse livro ele foi feito em parceria. sim. Do ASES e a União dos Trovadores. Então, esse ano, poxa, eu estou substituindo Lola Prata na UET. Você vê, a minha responsabilidade é imensa. E que ela está Mas convidada para vir Lola ao programa. Prata olha, ela e Henriette, eu acho que são as pessoas que de uma importância para a ASES e para a literatura em Bragança, que é uma coisa que você não tem como dimensionar. A Henriette fala que a Lola é a inspiradora dela. Sim, eu falo, é a nossa musa inspiradora, mas ela é uma pessoa tão criativa. Então, quando ela me propôs substituí-la na União dos Trovadores, eu falei, eu não sei se eu vou estar à altura de fazer o seu trabalho, né? Mas entendi que agora ela está como presidente da União dos Trovadores do Estado de São Paulo, teria que delegar uma parte e eu fiquei com Bragança. Mas esse trabalho das trovas, ele é de uma importância, porque, veja, como se diz, a poesia, a forma de poesia mais antiga que existe é a trova. Mas porque pela simplicidade dela, né? E o poder de comunicação, porque são 4 versos e é muito rapidinho. E você pode passar mensagens de todo gênero. Então, nós já tínhamos um trabalho dentro da UBT de fazer esses livretinhos da coleção e cada um deles tem um tema. Esse, por exemplo, era sobre cultura. Então, a gente fala, gente, vamos fazer trovas sobre cultura. E assim foi. Então, dentro dessa temática aqui, nós falamos sobre assuntos diversos. E o ano passado, nós trabalhamos trovas brincantes, dirigidas para crianças. E tivemos a oportunidade de ir em algumas escolas falando sobre isso. E o que, na época, nesse dia, estávamos eu e Henriette numa das escolas públicas. E a gente sentiu que a criançada tem uma facilidade para fazer trovas. É incrível. Nós fizemos uma frase, o menino já emendou uma Eu já estou roubando, viu? o livrinho da cultura.
E aí, o que percebemos? Que dá para trabalhar com os jovens, falando de temas atuais. E desenvolver a cultura. Sim, falando, porque, como se diz, e você trabalhando também a formação da criança. Porque se eu falar sobre um tema de bullying, eles vão ter que pensar sobre isso e vão falar, não, é um trabalho literário, São 4 versinhos, só rimando o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, com a métrica, a gente passa isso. Mas é a forma da gente colocar a criança na literatura. Seria um tipo de... Como você faz assim, estimular os pais a lerem para seus filhos, para os seus netos. Eu faço muito isso com as minhas crianças. Eu acho que também iniciar... Não é só ler, tenta escrever, né? E a gente está pensando agora a trabalhar vários temas. Falar sobre o bullying é um tema na escola, a questão de drogas, a questão como se diz, das desigualdades que existem. Então, eu coloco lá, vamos falar qual é o tema que nós vamos falar, propor para as crianças e trabalhar. Esse seria um trabalho que nós estamos pretendendo fazer essas parcerias nas escolas, né? Eu estou junto. Sim, tá? Sim. E dizer para vocês dois, prazer em tê-los aqui, com muita alegria imensa e com certeza com tanto aprendizado, com tanta qualidade, eu aprendi muito. Até o próximo programa. Você assistiu Papo D'Oro, apoio cultural, Padaria 9 de Julho, Quinta dos Sintras e Rubio Móveis.